noite, pessoal. Estamos começando mais uma edição do Resgatando, o programa do Jornal da Cidade, que destaca o patrimônio histórico e a preservação da memória. Ao meu lado, Rafael Henrique, militante do patrimônio histórico aqui em Poços de Caldas. Ele é idealizador das páginas Resgatando Cidades e Resgatando Poços de Caldas. Tem muito material sobre a história de Poços de Caldas e também de outras cidades. E hoje a gente vai falar de outras cidades. Né, Rafael? Boa noite, João. Boa noite. Boa noite a todos que estejam nos vendo agora. Sim, né? Dessa vez a gente vai falar sobre a nossa mais nova cidade irmã. Mais nova irmã, né? Cidade Águas da Prata, né? Águas da Prata. Aqui do lado, né? A cidade paulista, né? Porque a gente fica ali entre a divisão, né? De São Paulo e Minas aqui. Poços de Caldas está uma vírgula no estado de São Paulo, né? Vamos dizer assim, né? E só lembrando, né, Rafael? Semana passada a gente exibiu aí o Resgatando com o tema ferromodelismo. Foi inclusive um evento de ferromodelismo que ocorreu lá em Águas da Prata. Quem quiser assistir um pouquinho mais sobre o ferromodelismo que a gente destacou, tá disponível na nossa playlist aqui mesmo, na página do Jornal da Cidade. É só entrar ali na aba Vídeos, tem a playlist do Resgatando, também está disponível no nosso site, é jornaldacide1.com.br, e também no nosso canal lá no YouTube. Digita no campo de busca Jornal da Cidade TV, se inscreva, tem todo o conteúdo que a gente produz aqui semanalmente no Resgatando. Isso. O evento ele foi bem bacana, né? Legal, né? Porque assim, né, eu acho que assim, que faz muito, uma das coisas principais lá de Águas da Prata, essa cultura com a trem e tudo mais, porque Águas da Prata praticamente originou-se, né, no leito da ferrovia, né? Mas antes disso mesmo, a principal característica que tem de Águas da Prata, que todo mundo conheceu ela por isso, é por causa das águas. Das águas, o próprio nome diz, né? Apesar que tem uma curiosidade, né? Você pensar assim, por que o nome chama Águas da Prata? Né? Por que chama? Então, a água assim é por causa da água mesmo, Sim. né? Mas a prata ali, na verdade, a água ali é a prata, ela tem cor de prata, alguma coisa por que esse nome? Na verdade, esse nome era do Tupi-Guarani, né? Que era Piata. Piata. Que significava mesmo por causa de toda a parte ali da água que havia ali. Então, é como era pronunciado, né? Piata. Piata. E aí o pessoal que... Né, os que estavam ali, os caçadores e tudo mais que vieram para cá, os bandeirantes, os bandeirantes e tudo, e os portugueses também começaram a entender de outro jeito, entender do piata e foi para prata. Né? É uma corruptela então da palavra, né? Piata virou prata, Águas da Prata, então está justificado. Eu, sinceramente, nunca pensei por esse lado, né? A gente às vezes Águas da Prata é tão próximo de Poços, né? Que a gente não pensa aí na origem, né, do nome, né, a terminologia é a mesma coisa Poços de Caldas, né? Poços de Caldas também tem aí uma relação por conta da água, né, no nome, né? Porque eram os poços, né, de água quente, né? Então Poços de Caldas, né? Só corrigindo, o que na verdade é Paitã. Esse Paitã era, na verdade, a migração das águas, isso, que escorria ali próximo das minas. Paitã, então fica mais difícil. Próximo do que Piata, talvez, né? Paitã, prata, né? Põe um R ali, resolve-se o problema. Mas, de qualquer forma, é uma origem interessante, né? A gente também, se for considerar uma cidade próxima ali, também de Poços de Caldas e de Águas da Prata, que leva um nome similar, né? Que aí não tem a ver com água, é Aguaí. Né? Mas sim. O Aguaí também vem do Tupi-Guarani, mas aí não é por conta de água, é por conta da cobra, né? Isso, do cascavel. Né? A cascavel, né? Então, Até parece, né? A gente pensa, Aguaí tem muita água, mas não necessariamente por conta desse motivo. A origem ali é por conta da cobra também, aí é uma origem de Tupi-Guarani. Até a estação, antigamente era chamada de Estação Cascavel, né? Cascavel, exatamente. A gente já abordou isso em outros programas, né? Inclusive, né, Rafael, só que agora, aproveitando que a gente tocou aí em Aguaí, faz parte daquele projeto de reativação do trem, né? Aguaí, São João do Boa Vista, Águas da Prata, Poços de Caldas, né? As 4 cidades seriam interligadas aí num projeto aí que ainda, por enquanto, está só no papel, mas aí são cidades muito próximas umas das outras, as 3 primeiras que eu citei no estado de São Paulo e Poços aqui em Minas. Então, e Águas da Prata, assim, essa ligação com São João da Boa Vista ia ser perfeito, né? Porque ali eles têm muita relação entre São João da Boa Vista e Águas da Prata, porque praticamente Águas da Prata... São muito próximas, né? No início, Águas da Prata, na verdade, era uma região de São João da Boa Vista, né? Antes mesmo, né, de ser oficializada uma cidade, ela começou ali até que as primeiras fontes ali foi descoberto ali por senhor Rufino, só ver o nome dele aqui certinho, para não errar. Rufino Luiz de Castro Gavião, dentista, Isso. né?
Eu vou até ler um trechinho aqui do material que o Rafael preparou em 1876, ou seja, quase aí se confundindo aí com até a origem de Poços de Caldas, né? 10 anos antes da inauguração da ferrovia. Poços de Caldas fez agora nesse mês 147 anos, né, de fundação. O dentista Rufino Luiz de Castro Evião observou que na fazenda do coronel Gabriel Ferreira, situada no município de São João do Boa Vista, como o Rafael está dizendo, havia um veio d'água às beiras do Ribeirão da Prata, que era muito procurado pelos animais que ali iam saciar sua sede em vez de fazê-lo nas águas do Ribeirão. Então Rufino ficou intrigado com o fato e provou as águas do pequeno veio. Viu, desde logo, que se tratava de água mineral, provavelmente bicarbonatada. Que aí seria, no caso, a água com gás ali, né? Também. Isso, Águas da Prata também é muito conhecido por conta da água gasosa ali dela, né? Então, daí que ele foi descobrindo a região ali, né? E aí, 10 anos depois, teve a inauguração da Mogiana, que é a estrada de ferro Mogiana ali, que é a interligação Aguaí até Poços de Caldas, né? Daí, a partir daí, o pessoal, né, os cafeicultores e tudo mais, começaram a se interessar, né, pela região ali, né? E aí começou, então, a construir as primeiras casas, né? Em volta ali, porque o que tinha ali no começo era só a estação, né, que era até chamada Estação da Prata, só, que é quando o Dom Pedro II foi ali, subiu num vagão feito especialmente para ele, e dali foi para Poços de Caldas para a inauguração do ramal, né? Então só tinha a estação ali, então depois que inauguraram, e começaram então, né, fazer as casas ali em volta, e foi surgindo a vila, né, da Águas da Prata. Eu falei agora há pouco aí da água com gás lá de Águas da Prata. Você sabe que quando eu era criança, aqui em Poços na década de 80, água com gás era sinônimo de água prata. Então assim, a gente falava assim, tomar água com gás. Você não falava água com gás, né, que nem a gente fala hoje em dia, você falava água prata. Porque assim, era a água que tinha com gás à venda aqui em Poços de Caldas. Então era um sinônimo até, né? Como tem vários produtos aí, né, que são sinônimos, por exemplo, cotonete, não é? Gilete, né? Então, água prata, nos anos 80 aqui em Poços de Caldas, pelo menos, era sinônimo de água com gás. Já que você está falando disso, inclusive até, né, a fábrica que faz lá, né, na engarrafada, né, da Águas da Prata, né? O que mais vende aqui, às vezes, geralmente, dessa marca, Águas da Prata, é a água com gás. Água com gás, exatamente por esse motivo. Né? Virou um sinônimo, né, de água com gás, água prata. Logicamente que existe também a água prata lá, a versão sem gás, né? Mas especialmente ali nos anos 80 era sinônimo de água com gás, água prata. E agora, o que a gente destaca de lá? Daí depois começou a ter a vocação para ser, né, a estância hidromineral para poder consolidar ali, né? O turismo, né? Com os estudos geográficos mais pela água e tudo mais, e começou a ser feito ali os primeiros hotéis em 1913, né? Consolidou como uma estância hidromineral. Sim. Então, mas ainda era ali uma região de São João do Boa Vista, né? Sim. Mas olha só para você ver que interessante, Rafael, a história das duas cidades, o início delas é meio parecido, né? Poços de Caldas aí surgiu com a questão das águas, aí aos poucos aí foi se descobrindo, né? As propriedades terapêuticas das águas, depois foi se descobrindo também que poderia se explorar essa água por uma questão mais turística, né? Depois, principalmente a partir da década de 20, né, que foi o boom, né, de Poços de Caldas e Estação de Curas, e Águas da Prata também é semelhante, né? Foi descoberto ali o veio d'água, foi fundada a cidade, iniciou-se a construção dos primeiros hotéis, ou seja, já de olho num potencial turístico. Isso. E o mais interessante em ver essa semelhança com Poços de Caldas é que Poços de Caldas era conhecido como uma cidade semelhante a Vichy. Né? A gente até já falou isso outras vezes também, exatamente. Que os italianos vieram para Poços de Caldas porque viram semelhança, porque inclusive aqui tem a fonte Ceazinha, que é uma das únicas fontes, né, que é sulfídrica, né? Que é a sulfurosa fria, né? Que tem em Vichy e tem em Poços de Caldas. E lá em Águas da Prata também começou a ser conhecida como a Vichy brasileira lá. Mas lá tem água sulfídrica? Então, não sei dizer, mas lá tem bastante águas termais, né? Por causa da quantidade de água termal que o pessoal começou então a ser considerado lá, né? O Vichy brasileira também. Mas não pegou, né? O nome acabou não ficando, né? Nem Poços de Caldas, nem Águas da Prata. Foi só uma referência, mas foi passageiro, né? Sim. Talvez assim, Poços de Caldas, só usando esse exemplo que o Rafael deu, ficou aí conhecido em alguns períodos, inclusive já saiu na mídia, Suíça brasileira, né? Mas isso aí talvez tenha pegado mais, né? Agora, Vichy,
não se pegou tanto, até porque não é todo mundo que conhece Vichy, né? Se você falar Suíça brasileira é muito mais popular, assim, né? Vichy não é tão comum, assim, das o pessoal conhece sacarem. mais por causa daquele produto que tem, né? Que é feito um produto termal, papel e tudo sim, mais. tem. Um produto E mais custa, conhecido. E custa caro, custa muito muito caro. Tem nas farmácias, custa muito caro. Mas, Rafael, vamos fazer uma breve pausa aqui, a gente volta depois do intervalo com mais Águas da Prata. Chegou o jeito mais barato de ficar bem informado e se divertir. Promoção, assinou, ganhou do Jornal da Cidade. Faça uma assinatura digital do Jornal da Cidade e ganhe 2 ingressos para assistir qualquer sessão de cinema no Cinterplex. Receba todo dia o Jornal da Cidade em formato digital por e-mail ou WhatsApp. Tudo isso por apenas R$30 por trimestre. Assine já. 35 3722 2560 ou WhatsApp 35 99173 4224. Voltamos com Resgatando. Na edição de hoje a gente destaca Águas da Prata, a mais nova cidade irmã de Poços de Caldas. Águas da Prata é uma cidade bem próxima aqui, cerca de quantos quilômetros de distância, Rafael? Acho que uns 30 quilômetros, né? Em torno de 30, 32 quilômetros, é bem próximo aqui de Poços de Caldas. E a gente falou no bloco anterior aí sobre algumas características da cidade de Águas da Prata em relação ao surgimento dela, que foi em relação também em torno da água. A gente falou também que era uma localidade ali vinculada, vamos dizer assim, no primeiro momento a São João do Boa Vista, né? Uhum. E quando é que Águas da Prata, então, virou de fato uma cidade? Então, daí, quando então virou um município mesmo, foi no ano aqui, né, de 3 de julho de 1935, que daí quando eles já estavam com o distrito de Estância Dominal de Águas da Prata, né, era um distrito de São João. Conseguiu a emancipação política. Isso, aí conseguiu ser decretado ali nessa época como município, né. E aí a Águas da Prata foi crescendo, né. Uhum. Teve o foco turístico também, né, na cidade, e ela cresceu tanto que agora ela tem um distrito, né, que é de São Roque, né, da Fartura. São Roque da Fartura. O 24 de dezembro de 1948 que teve o distrito. Né? De São Roque da Fartura. E São Roque da Fartura ainda mais perto de Poços de Caldas ainda, né, do que a própria Águas da Prata. Fica ali no marco divisório, né? Você está passando ali, você não sabe se você está em Minas ou se você está em São Paulo, né? Apesar de ter ali a referência, né? Então dá para você colocar um pé num estado e outro pé em outro, né? É muito próximo ali. São Roque da Fartura, e talvez por isso aí, né, que foi feito, né, o Rafael, no começo desse ano, em maio de 2019, né, o projeto de irmanação foi um projeto de autoria do vereador Carlos Roberto de Oliveira Costa. Ele propôs essa irmanação por conta realmente dessa proximidade entre as cidades, né, e agora, no mês de outubro, né, houve aí a oficialização, né, a solenidade realmente de irmanação entre os dois municípios. A gente espera, né, que de fato ocorram ações concretas aí para se estimular, né, o intercâmbio entre as cidades, né, que é de interesse, né, das duas cidades, eu acho. Que o mais importante, né, de ter essa irmanação é ter realmente, né, o benefício entre elas, tanto até para a mobilidade, né, para o pessoal se locomover entre elas, porque inclusive a gente tem ali no meio né, entre a região, né, de Águas da Prata e a Cascata, tem um pedágio. Tem um pedágio, né? É verdade. E esse pedágio, eu acredito assim, que para turista me atrapalha muito, porque às vezes Águas da Prata até lançou agora, né, um mapa turístico. Sim. Que tem bastante os pontos, né, que eles estão focando muito nessa parte turística agora. E tem aquele pedágio, então a pessoa quer ir para um lado, de repente tem que passar por um pedágio, voltar ali, então... Acho que está R$4,40, né, R$4,40, a última vez agora recentemente que eu passei por lá, R$4,40. Eu acredito que parece que quem mora em Águas da Prata não paga esse pedágio, né? Eles têm um benefício lá. Mas como é que será que faz o controle? Pela placa do carro? Deve ser, né? Deve ser pelo registro. Pela placa do veículo. Mas o turista, coisa assim, acaba tendo que pagar, né? Então, eles deviam pensar bem nessa questão, né? De talvez ou passar esse pedágio, pelo menos fora da região da cidade, né? Sim. Para o pessoal poder passar ali pela região ali, ou tirar de uma vez, porque é cidade irmã, então precisava ter
talvez um ônibus circular entre elas, ou então até o que a gente espera muito, que é o trem turístico, né, entre as duas cidades agora, né? O trem turístico, na verdade, seria o ideal, né, Rafael? Sim. Porque aí faria realmente essa ligação entre os dois municípios e iria se explorar de forma turística, né? Tem um potencial muito grande, existiu aí ao longo dos anos, aí nas décadas passadas aí do século XX, né, o trem que fazia ligação entre os dois municípios, era ali um potencial turístico que pode ser explorado pelos dois municípios, né? A gente está falando aqui de Águas da Prata muito também na questão da água, a gente tem que lembrar que também Águas da Prata, ela tem aí um potencial turístico assim, que vai para o turismo rural, para o turismo de aventura, né? Isso é o que está tendo bastante foco. O ecoturismo, né? Isso aí também é uma forma que Águas da Prata está conseguindo explorar, né, para trazer mais visitantes para lá. Então, ela tem bastante, né, atrativo assim, naturais, né? Sim. Tem bastante fonte, né? A gente pode até falar algumas aqui. Ela tem 10 fontes, né? Tem fonte do Padre, fonte da Pedra do Boi, fonte da Juventude, fonte Vitória, fonte Vilela, fonte Pratina, fonte do Paiol, Fontanário da Prata, fonte da Nove, fonte da Garganta. E tem também, né, 58 cachoeiras. Você entra ali em Águas da Prata, ali você vê placa ali, cachoeira tal, cachoeira não sei onde. Eu falei, pô, mas tem tanta cachoeira aqui em Águas da Prata, né? Tem, a gente não conhece. O pessoal gosta de, né, quando a gente fazia a trilha ali, o pessoal ia ter as 7 quedas, quando passava pela trilha do trem, né, enchia até Águas da Prata, e o pessoal também subia para ver todas as 7 cachoeiras que tem ali, né? As cachoeiras, 7 quedas, né? Exatamente. Mas nem todo mundo aguentava ir até o final, né? É difícil ir até a 7ª queda. Então o pessoal ia até segunda, terceira, quarta e os mais fortes iam até o final. E tem um outro detalhe também que eu estou lembrando aqui, tem o próprio Pico do Gavião, né? Isso, o Pico do Gavião também é bastante usado, né, para voo livre, né? Sim. O Pico do Gavião fica ali entre Andradas e Águas da Prata, né? Mas a exploração ali acontece por Águas da Prata, é uma concessão, né, que existe ali, né? Isso. Então ali o pessoal faz a exploração. É até interessante esse detalhe que eu estou dizendo aqui do Pico, Rafael, porque pode ser um exemplo aí de PPP, né, parceria público-privada, que deu certo, né, que dá certo, e que Poços de Caldas está tentando implantar aí através da concessão aí de pontos turísticos aqui no município, né? Então, assim, esses exemplos positivos talvez devessem ser melhor explorados aqui, né, trazidos para cá, né, os bons exemplos, né? Para a gente encerrar, Rafael, sobre Águas da Prata, o que a gente destaca ainda? Só uma coisa, né, que a gente... É bom a gente noticiar isso, né? Porque Águas da Prata, ela está tendo bastante um foco na sua preservação do meio ambiente. E até, né, o prefeito atual, que é o Carlos Dezena, Henrique Dezena, ele está focando bastante, né, nessa parte, né, de preservação do meio ambiente, tanto que eles conseguiram o selo de município verde azul. E isso é muito bom para eles, porque eles estavam assim... só vendo aqui, né, o ranking que eles estavam, entre as 158 posições, né, de preservação. Saltou nas 158 posições, foi para o 13º lugar. 4 anos de administração, o empenho que eles tiveram para poder, né, preservação foi 13º, então é um destaque imenso. E esse prêmio é só no estado de São Paulo? É, do estado de São Paulo. É relevante, né, 13º lugar, né? Então, é muito relevante, né? E ainda bem, né, porque Águas da Prata aí não perde, talvez, aí, não corre o risco, né, de ser atingido pelaquela PEC do Pacto Federativo, né, que o governo federal está tentando implantar aí, que se extingue, né, algumas cidades, né, e faz com que ela seja incorporada pelo município seguinte, ou seja, eu acredito que não vai ser o caso de Águas da Prata. Águas da Prata tem em torno de 8 mil habitantes, né? Lá tem bastante. Né? Eles conseguiram, né, comprovar isso, que estabelece como uma cidade. Felizmente, Águas da Prata não corre o risco aí de perder o título de município, né? Não vai voltar a ser incorporada a São João da Boa Vista, né? Acho que ela está até expandindo bastante, né? Cada vez, porque é normal. Aqui nem aqui em Poços de Caldas, antigamente era uma cidade pacata e tudo mais, né? E tinha bastante, né, pessoas, mas eram casas pequenas. E aí começou a crescer e construir prédio. Mas lá, eu acho assim que eles não têm essa ambição de construir prédios grandes lá. Talvez só se for, né, numa região separada. Sim, Porque lá, como eles têm essa ideia de preservação, eles não querem também ter esse problema de carro, barulho, que até uma das críticas que tem bastante lá é a questão do barulho dos caminhões que passam no centro da cidade. Sim. Porque atrapalha muito. Quando a gente estava lá, né, no evento, mas aí começa a ver, né, porque lá no evento eles fecharam as ruas lá, mas
Enquanto a gente estava organizando o evento, quando a gente ia conversar lá na estação, era difícil. Era caminhão de todos os lados, né, passando. Então, eles não querem, né, esse barulho, essa atormentação. Perturbação que tem, né? do sossego, né? Então, o que eles querem até conseguir uma estrada por fora da cidade para os caminhões passarem livre lá. Que era aquela onça viária, né, que eles há anos também lutam lá. Lutam no bom sentido, né? Buscam lá no governo do estado de São Paulo a construção dessa alça viária justamente para os caminhões não passarem por dentro do município, né? E só para a gente encerrar, Rafael, porque daí eles vão focar muito com o turismo nisso, né? Porque daí eles podem fechar lá à vontade, né? Fazer o evento, as feiras e tudo mais, porque um evento que acontece bastante, que mais bomba lá é a Master Feira. E curiosamente ela acontece até terça-feira, no meio da semana, né? E mesmo assim bomba bastante, porque eu queria só destacar com base no que você falou agora há pouco em relação a essa questão dos prédios. É muito fácil a gente perceber realmente esse perfil aí do município de não querer prédios muito altos. Só ver fotos aéreas, né? Ou fotos panorâmicas ali do município, a gente vê que é plano, né, o negócio ali, né? Não tem, é só casas, né? Não tem grandes edificações, como por exemplo aqui em Poços de Caldas, né? Aqui, você vê que no centro, que cada vez mais ele está tomado, né, por prédios, né? Os bairros, inclusive, aqui de Poços também estão sendo tomados cada vez mais por prédios de apartamento residencial, e a gente vê que isso não acontece lá em Águas da Prata. Para encerrar, alguma coisa? Então, visite Águas da Prata, né? Visitem Águas da Prata, porque lá cada vez eles estão focando bastante no turismo aí, vai ter sendo bastante atrações legais, né? O turismo até retrô que eles estão focando, né? Teve evento de carro antigo, teve esse do Ferro Modelismo que teve agora, teve até um de kart que teve lá também. Então o pessoal que tem um saudosismo das coisas que tinha aqui em Poços, pode estar vendo. Já que tem um saudosismo que o Rafael está falando, podia reativar o antigo boliche, né? Você lembra? Eu não sei se você lembra, tinha um boliche lá, antigamente, lá em Águas da Prata também. Muita gente daqui de Poços ia para lá jogar. Esse não é da tua época, né? Não. Mas o que eu já vi foto também, uma coisa que tinha lá e ficou até por pouco tempo, é um teleférico que fizeram lá. Tinha um teleférico? Tinha um teleférico, só que era com cadeirinha, não era um bondinho que nem tem aqui em Poços. Sim, essa eu também eu não sabia. E ficou pouco tempo também, e não deu certo, daí desmanchou tudo e tal. É isso aí. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma edição do Resgatando, como eu falei no começo do programa. Tanto essa edição quanto outras anteriores sobre vários assuntos relacionados ao patrimônio histórico e à preservação da memória estão disponíveis aqui na nossa aba Vídeos aqui do Facebook, também no nosso site jornaldacidade1.com.br e também no nosso canal no YouTube. Semana que vem, quarta-feira, a partir das 8 da noite, a gente está aqui de volta, eu e o Rafael Henrique, para tratar de mais um assunto ligado ao patrimônio histórico. Até lá!